eu acho que hoje as pessoas pregam muito do que a maioria gosta de ouvir. É uma mensagem muito mais egocêntrica, é uma mensagem muito mais humanista. O propósito da maioria das palavras que existem hoje, que alcançam a multidão, são palavras onde o homem é o centro, né? Então, se o homem é o centro na mensagem, você não vai falar coisas que levam ele para perto da cruz. Você não vai confrontar ele para levar ele para a eternidade. Se a intenção é fazer com que ele tenha uma boa experiência dentro da igreja e que a igreja proporcione a ele boas experiências, eu estou falando isso porque eu já ouvi isso em momentos assim de descontração, em gabinete, em conversando assim com o pastor e falando, não, a igreja tem que propor a maior experiência possível, vamos colocar conforto na igreja, vamos colocar luz, vamos fazer isso, tem que ser a melhor experiência possível para o cara ir para a igreja e se sentir bem. Então, se a intenção é fazer ele se sentir bem, a mensagem não vai confrontar o pecadinho que ele está escondendo sentado na cadeira, entendeu? Então, essa é a visão, não de todas, mas de grandes igrejas. É uma mensagem para gerar satisfação e não uma mensagem para gerar mudança. Arrependimento. Porque se a mensagem for gerar mudança, a proposta do evangelho é cruz. A proposta da pregação é calvário. A proposta da pregação é falar sobre os princípios de Jesus, sabe? Você não precisa nem aumentar muito, só fala o que Jesus falou. Não quer falar do que Paulo diz, não quer falar sobre o que... Fala o que Jesus falou. Só em falar o que Jesus falou nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ser altamente confrontado, né? Jesus me confronta o tempo todo. Quando eu leio Jesus, eu falo, cara, eu preciso amar como Jesus ama, eu preciso perdoar como Jesus ama, eu preciso ser crente como Jesus mostra que tem que ser, sabe, seguir a Cristo. Eu preciso ter esses valores. Então, todo tempo, o Evangelho de Jesus me confronta. E eu acho que hoje essa geração é uma geração que quer gerar muito mais satisfação, né? Quer gerar muito mais satisfação, quer gerar muito mais o momento do que o propósito. Eu vou para a igreja, realizo o meu momento, gero um pouco lá de dopamina, tenho aquele prazer e vou embora, né? Não é uma geração que quer ouvir uma palavra que estabeleça propósito, estabeleça princípios. Olha, você vai abrir mão disso hoje, você vai vencer o pecado hoje, você vai renunciar a isso hoje, para lá na frente você ter outras realizações, você ter outras conquistas, né? Essa geração prefere muito mais o momento, o que é circunstancial, né? E a palavra de hoje, essa palavra fast food, é uma palavra muito mais fácil de digerir, né? E você vê como ela é mais fácil de digerir quando você vê o tempo de mensagem que a igreja é pregada. Eu já fui em igrejas, por exemplo, para pregar, que o cara me deu 15 minutos para transmitir uma mensagem, 20 minutos para transmitir uma palavra. Aí faz 1h30 de louvor e coloca 20 minutos para a pregação da palavra. Exposição da... mas o louvor é a palavra cantada. Ok, o louvor é até a palavra cantada. Mas depende muito do tipo de teologia que está dentro do louvor. E cá para nós, os hinos de hoje são péssimos teológicos. Péssimos. A teologia é muito rasa dos hinos de hoje. Muito rasa. Aí volta, são hinos humanistas, cantado para homem. Cantado para homem. Você vai vencer, você vai ter, você vai conquistar. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você vai se arrepender. É hino cantado para homem, não é hino para falar, lembrar você da cruz, da morte de Jesus, do Calvário, do arrependimento, da graça. Você pega os hinos de Asaf Borba, não sei se vocês conhecem. O Asaf Borba, meu irmão, ele tem os hinos dele, antigos principalmente, têm uma profundidade teológica muito grande, sabe? Além de te levar à adoração, ele traz para você um sentido bíblico, ele traz para você uma teologia mais profunda. Então você vê uma igreja hoje que 15 minutos de pregação, não é uma igreja que está preocupada em alimentar o povo, gente, não está preocupado, sabe? Agora, uma igreja que tem 1h de ministração, 1h de palavra, e a exposição bíblica não é contar história, né? Inclusive, teve uma vez que eu fui numa igreja buscar, eu estava em casa, falei, hoje eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu quero ouvir num lugar diferente. Porque qualquer lugar que eu fosse aqui do Rio de Janeiro, eu pensei, se eu for no lugar pentecostal, todo mundo vai me conhecer. Aí eu não vou nesse lugar, porque senão vai me dar oportunidade, tá conosco o pastor Rodrigo. E tem dia que você não quer ser visto por ninguém, né? Tem dia que você quer sentar assistir um culto normal, voltar, dar tua oferta, ir embora. E eu cheguei num culto de uma igreja grande, não vou falar o nome para não expor. Aí
o camarada foi pregar, ele não abriu nem a Bíblia para pregar. Nossa. Ele pegou um jornal que tinha da semana e começou a ler os fatos. Olha o fato de hoje. E tal. E olha o que aconteceu. E era o pastor da igreja. E sendo pastor da igreja, eu penso de alguém que tenha muito mais bagagem teológica para liberar uma palavra bíblica. E o cara só contou os fatos da semana, falou das coisas que estavam acontecendo durante a semana, falou de coisas que implicavam até para a igreja. Ou seja, entre aspas, ele falou muito mais de uma percepção política e como a igreja deveria se expor politicamente do que a mensagem de Jesus. Aí, se eu fosse um pecador ali, querendo confessar Jesus como meu Salvador, eu sairia dali frustrado, pior do que a forma que eu entrei. Porque eu saí frustrado. Eu queria ouvir Deus e não ouvi Deus. Eu ouvi histórias sobre política na igreja, sobre os acontecimentos, os fatos. Sabe? A gente vai para a igreja, tem que ouvir cruz, tem que ouvir Jesus. Né? Tem que ouvir Cristo, cara. Aristóteles foi importante, Galileu foi importante, Albert Einstein foi importante, foi um cientista terrível na história, muito bom, um dos melhores que existiu, o nível de QI altíssimo, mas o que mudou a humanidade foi Jesus Cristo. Hoje as pessoas assumem no altar para trazerem muito mais uma filosofia, uma percepção que aprendeu com a psicanálise, que aprendeu na psicologia, coloca ciência em cima do púlpito e não prega a Bíblia. Nada contra a ciência. Eu estudo para ter muita bagagem que eu tenho. Só que eu entendo o seguinte, púlpito não é lugar de você falar de psicanálise, psicologia, púlpito não é lugar de você falar de filosofia. Essas ferramentas podem me ajudar? Podem até me ajudar, mas o que transforma a vida das pessoas não é Freud. O que transforma a vida das pessoas é Cristo, é Jesus, sabe? Então Cristo tem que ser erguido no altar. A mensagem tem que ser Cristo. Se a mensagem for Cristo, as pessoas vão ser transformadas. John Piper tem uma frase que eu gosto, ele diz: se a mensagem que a pessoa tem ouvido não tem transformado a vida dela, é porque a mensagem que ela ouve não é de Jesus. Porque se a mensagem for de Jesus, vai mudar a vida dela. Então por que hoje não tem tanta mudança como antigamente? Por que hoje as pessoas não largam do pecado? Por que hoje a pessoa continua bebendo e vai para a igreja? Fuma, vai para a igreja, cheira, vai para a igreja. Faz o que tem que fazer e continua na igreja. Por quê? Porque não tem mais a mensagem do Cristo que transforma. Não se prega mais transformação. É só aquilo. Eu vou gerar uma experiência para ele gostar de vir para a igreja, para gerar satisfação para ele, só para colocar prazer nele, dopamina, momento, circunstância, para ele ficar lá em cima e falar: uau, que festa maravilhosa, que jogo de luzes, que som top, nossa, gostei, tudo é muito bom, o amiguinho, um ambiente social maravilhoso, aqui tem muita gente legal para estar do meu lado, mas não tem a mensagem que confronta o pecado de estimação, que às vezes ele está carregando 10, 15 anos. Entendeu? Então, essa é a realidade hoje das igrejas. Meu